Sabia que é possível sim conviver com a fibromialgia? E hoje eu quero te dar 5 dicas para que isso aconteça e a sua vida se torne muito mais leve do que atualmente. Muito prazer! Para você que não me conhece, eu sou a doutora Aline Chiari, especialista em reumatologia, fisioterapeuta e terapeuta de saúde integral. E hoje eu quero conversar com você que possui fibromialgia ou possui algum familiar com essa síndrome. Todo mundo sabe que a fibromialgia é uma síndrome de dor generalizada, de dor crônica, que traz muitas incapacidades para a pessoa que possui esse diagnóstico. Porém, algumas condutas, algumas dicas, algo que você consegue fazer ao dia a dia, pode sim amenizar e muito todos os sintomas da fibromialgia. Essas dicas são simples para você usar no cotidiano. Não se cobre, pois, nossa, esqueci de fazer uma, não fiz a outra, mas é muito difícil, eu tenho que levar à risca. Não, não é preciso isso. Só que são dicas simples que você consegue gerenciar, com certeza, muito do que te causa um estresse, do que te causa a piora dos sintomas. Então vamos a ela. A primeira dela, com certeza, é em relação à alimentação. Só que eu não vou passar nenhuma dieta para você. Não é isso, eu não sou profissional da área. Porém, todos nós sabemos que existem sim alimentos que vão prejudicar um pouco mais o nosso organismo como um todo, vão prejudicar a nossa saúde como um todo. Então, esses alimentos, se possível, evitá-los vai te ajudar muito no seu processo de recuperação, no seu processo de fadiga, no seu processo em relação a esse cansaço, ao sono. Os principais alimentos são os alimentos industrializados, os alimentos processados. Sim, todo mundo sabe, e isso acaba sendo óbvio. Aí você pergunta, puxa Lili, mas eu sei, eu evito, vira e mexe eu volto lá. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem um padrão e ele quer recompensa. Normalmente, o que acontece? Nós, como todo, né, o ser humano, ele quer uma resposta muito rápida do organismo e acaba restringindo absolutamente tudo da sua dieta alimentar. E o corpo, ele enlouquece. O cérebro vai enlouquecer. Ele pensa assim, puxa, eu ganhava tanta coisinha, agora eu não ganho mais. Até o organismo se reestruturar, vai levar o tempo. Então, por isso que você volta para a estaca zero. Porém, a alimentação ela é nos pilares para o nosso organismo. Evitar comer muito tarde antes de dormir, comer coisas pesadas. Então, algo mais tranquilo, mais leve ao anoitecer. Uma alimentação muito mais rica em frutas, legumes, verduras. E você vai balanceando com aquilo que você gosta de comer. Não precisa mudar radicalmente para comer alguma coisa e se tornar melhor para conviver com a fibromialgia. Não é isso que eu quero. Eu só quero dizer que realmente, se você puder evitar os alimentos industrializados e fazer aquela comida nossa de cada dia, ela vai ser muito mais ideal para você. O segundo é em relação aos relacionamentos. Puxa, mas como assim os meus relacionamentos? Normalmente nós vivenciamos relacionamentos tóxicos, nós não conseguimos compreender a pessoa que a gente convive. Eu não falo só conjugal, eu falo todos os tipos de relacionamento. Relacionamento com amigos, relacionamentos no trabalho, relacionamento com filhos, com pai, mãe, com o companheiro, com a companheira. Esse tipo de relacionamento, normalmente ele é muito desgastante para quem possui fibromialgia, porque a comunicação em relação à dor, a comunicação em relação ao desânimo, né, à fadiga, e isso acaba gerando um estresse, porque as pessoas às vezes, elas não conseguem interpretar o que você está querendo dizer e vice-versa. Então, aprender a lidar com esses relacionamentos, aprender a compreender o outro, aprender a entender como, se a sua linguagem, se o seu falar está adequado e a pessoa também está conseguindo compreender. Muitas vezes, um simples ajuste de comunicação, ele já traz uma fluidez muito grande para esses relacionamentos. E isso diminui o estresse. Consequentemente, os sintomas da fibromialgia. A nossa terceira dica é saber sobre a fibromialgia. Muitas vezes as pessoas elas acabam recebendo um diagnóstico e elas param ali. Elas
recebem, escutam e aquela primeira informação é a que fica. Então sabe aquela primeira impressão que você tem de uma pessoa, que você tem de um lugar? Muitas vezes é essa primeira impressão que a gente tem e absorve e põe como certo na nossa vida. E muitas vezes não é isso. Várias terapias, muitas delas alternativas, surgem para ajudar a amenizar muito mais do que os tratamentos tradicionais. Então começa a conhecer a fibromialgia, começa a conhecer os sintomas associados, porque daí você vai saber que, puxa, eu tenho uma síndrome de fibromialgia, ok, mas nada impeça que eu desenvolva algo, uma hipertensão, e daí você fica, nossa, isso é da fibromialgia? Muitas vezes não. Então você conhecer aquele seu diagnóstico e não vesti-lo, que são coisas diferentes, é fundamental também para você conseguir conviver melhor no seu dia a dia. Minha quarta dica vem em relação à percepção quanto à sua vida. Então, como que você percebe a sua vida? Como que você percebia a sua vida antes do diagnóstico? Você quer ver que é interessante? Anote os seus principais pensamentos nos últimos 3 dias, as suas principais preocupações, aquilo que realmente fica aqui, ó, maquinando na sua cabeça. E daí, se possível, você tente voltar no tempo quando você teve o diagnóstico de fibromialgia. E você vai parar para pensar e você vai observar como que estava a sua vida e qual era a percepção da sua vida naquela época. Muito provavelmente ela é muito parecida com a percepção de vida que você tem hoje. Por quê? São padrões que se repetem. E o seu corpo, ele quer te dizer algo. Então, mudar o jeito de ver a vida, literalmente ver o lado bom da vida, agradecer, mas agradecer daqui, ó, do coração, não da boca para fora. Ai, obrigado. Não, obrigado é ser gentil. Mas você ter gratidão, gratidão por ter um profissional te acompanhando, gratidão por você conseguir informações para te orientar e te levar num lugar muito maior. Gratidão por você ter pessoas que vivenciam a fibromialgia ou porque possuem diagnóstico, ou como eu, que trabalha junto, auxiliando para trazer informações e que talvez nesse momento era o que você precisava escutar. Então percebe, começa a perceber a sua vida por um outro ângulo. Saia dela e olhe como um telespectador. Literalmente, senta na arquibancada e vê a sua vida, mas vê com uma outra perspectiva. E você vai começar a notar como que isso faz a diferença. E para terminar, a nossa quinta dica é o autoconhecimento. Gente, eu falo isso porque eu passei por isso. Eu tive uma depressão muito forte e o que eu não quis tratamento medicamentoso, eu não fui atrás, fiz terapia, passei com psicólogos, mas eu comecei todo um processo de autoconhecimento, através de uma pessoa que eu conheci, que me convidou, através de um amigo, e isso eu vim trabalhando em mim, esse autoconhecimento. E hoje eu falo para vocês que foi a melhor coisa da minha vida, foi ter tido depressão, entre aspas. Eu acho que eu tive os sintomas, mas para mim, na realidade, o meu corpo ele só pediu para eu tomar uma decisão. E quando eu tomei uma decisão, tudo voltou. Só que eu fui atrás de um autoconhecimento, para que isso não se repita. E você conhecer, saber o que você quer, quem é você, para onde você quer ir, o que você deseja. Sabe aquela criança, resgata aqueles sonhos. Isso é autoconhecimento. E na hora que você consegue juntar todas essas dicas, você vai ver como que a convivência com a síndrome da fibromialgia vai ficar muito mais fácil, porque o seu foco começa a estar em outras coisas, o seu foco começa a estar em você, e daí você começa a superar aquilo que foi dito da fibromialgia. Então você começa a superar e ela começa a ficar aqui embaixo. Se você assistiu esse vídeo até o final, peço encarecidamente para você se inscrever no canal, curtir e compartilhar com aquela pessoa que realmente você sabe que vai ajudar e que vai fazer a diferença. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!